Olá pessoal, meu nome é Gregory Carneiro, eu sou professor de filosofia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Este vídeo que você está assistindo agora é o primeiro vídeo de uma série de vídeos de filosofia que eu pretendo produzir para os estudantes do ensino médio do Instituto Federal em que eu dou aula. Eu resolvi transformar essa incumbência de produzir material nas atividades não presenciais em vídeos destinados a introduzir alguns temas de filosofia para o público em geral. Por isso, esses vídeos não só eles serão disponibilizados para os meus alunos, como também ficarão disponíveis no meu canal no YouTube. Um pouco sobre a estrutura geral dos vídeos, eles não terão mais que 1 hora e eu também não pretendo fazer com menos de meia hora. Qual é a questão com a duração? Eu não quero que esses vídeos se tornem enfadonhos, vídeos difíceis de ver, muito carregados, mas eu também não quero que se tornem muito superficiais. Então, a duração das aulas elas girarão em torno de 30 minutos e 1 hora. Né? Eu pretendo fazer uso de uma mesa digitalizadora que vai facilitar a apresentação de algumas coisas. Né? Todas as aulas que eu vou gravar aqui, elas são um exercício. Eu também estou em um período de adaptação. Tudo isto aqui é um aprendizado para mim. Mas eu pretendo, ao fim dessas 4 semanas em que eu vou postar vídeos diários, né, eu pretendo, obviamente, aprender a fazer essa exposição para uma câmera, que é muito diferente de uma sala de aula. Eu pretendo também melhorar os meus recursos didáticos em vídeos, em colocando figuras, e alguns detalhes realmente são desafiadores. A minha própria caligrafia em uma mesa digitalizadora não é a mesma caligrafia escrevendo a lápis ou a caneta. Então, eu espero que o aproveitamento seja o melhor possível e, óbvio, eu peço que críticas, feedbacks, elogios, se houverem, ou pedidos que sejam feitos, passem para mim, por favor, que o meu objetivo é sempre melhorar e, óbvio, ajudar quem eu puder ajudar. Então, essa primeira aula que eu reservei é uma introdução ao tema filosófico. Na verdade, um dos maiores desafios, né, quando a gente começa a falar de algum assunto e a gente passou muito tempo estudando aquele assunto e abordou alguns detalhes, talvez uma das coisas mais difíceis de se fazer é voltar e definir aquilo. Se você pergunta para um engenheiro mecânico que trabalha há muitos anos na profissão o que é engenharia mecânica, ele se deparou com tantos detalhes, já fez tantas coisas e tantos negócios que às vezes definir engenharia mecânica não seja algo fácil. Se você perguntar para o físico o que de fato é a física, ou para um químico o que de fato é a química, pode ser que ele tenha dificuldades para definir. A mesma coisa acontece com filosofia. Filosofia hoje acumula mais de 2.500 anos de história. A filosofia ela nasceu na Grécia Antiga, ela passou por diversos períodos medievais, guerras, dominação romana, chegou nos dias de hoje e ainda assim a gente faz filosofia. E
Isso poderia facilitar, mas na verdade dificulta muito, porque a maneira como a gente faz filosofia, a figura dos filósofos, o que de fato constitui uma filosofia, às vezes varia. Então isso traz algumas dificuldades, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de abordar quando eu estou falando de filosofia e o porquê dessa dificuldade, então quais as dificuldades, quais as dificuldades de definir filosofia? Um dos primeiros motivos que faz da filosofia algo difícil de definir particularmente é que a filosofia tem um objeto muito amplo. A filosofia ela fala de praticamente todos os objetos do mundo. Existe uma filosofia, digamos, da religião, existe filosofia da natureza, claro, uma das mais famosas. Existe filosofia dos sentimentos. Existe muita filosofia sobre as coisas mais estranhas, como nada. Sim, exatamente isso, nada. A filosofia se pergunta muitas coisas sobre o nada, né? Quais as propriedades que tem o nada? Por que existe alguma coisa e não existe o nada? Existe filosofia sobre a mente. Exatamente, a gente está pensando, usando a mente, mas a gente quer saber do que a gente está falando, a mente, o que é a mente. Uma outra dificuldade é precisamente a sua longa história. Eu mencionei aqui, a filosofia ela já foi feita por uma infinidade de pessoas, em uma infinidade de situações, em uma infinidade de lugares, em línguas que a gente já perdeu o controle, já são muitas línguas. Então, digamos, a abrangência também, a abrangência da filosofia no tempo, no espaço, no sentido de que foi feito em muitos lugares, né? É um fator de dificuldade da gente definir o que de fato é filosofia. Outra dificuldade grande e que, digamos, poderia ser uma vantagem, né, para a filosofia, em alguns momentos é vista como uma vantagem, é o fato de que não existe uma única maneira de se fazer filosofia. Então não existe uma única maneira de filosofar. Filosofia ela pode ir desde algo muito próximo da matemática, e não é por coincidência que muitos filósofos eram também matemáticos. A gente vai falar talvez um pouco dessa coincidência, dessa zona de contato em alguns momentos. Assim como pode ir para uma simples conversa, que era o modo como Sócrates fazia. Né? Sócrates não escrevia as coisas, era simplesmente um conversar, um debate. Então, isso, em alguns momentos, traz dificuldades para a gente definir o que de fato é filosofia. A despeito disso, é, é, durante esses 2.500 anos de debate filosófico, né, a gente conseguiu reunir algumas noções que podem
ajudar a gente a ter uma noção mínima do que a filosofia, do que se trata a filosofia, né? Eu sempre gosto de, quando eu estou presencialmente com os meus alunos, né, tentar fazer despertar neles perguntas filosóficas. E acredita em mim, todo mundo tem dentro de si uma pergunta filosófica. É assim, a filosofia, ela pode não ser algo natural das pessoas, no sentido de que existe uma maneira correta de fazer uma boa filosofia, mas eu diria que aqui um certo impulso filosófico existe em todos nós. Perguntas simples, às vezes uma pessoa que frequentou a igreja quando criança e depois que cresce, ele pode se ver com uma pergunta, por exemplo, Deus existe? Isso é uma pergunta talvez repetida e muitas pessoas, não raramente pessoas presunçosas, dizem ter a resposta certa, mas a pergunta sobre a existência de Deus, a filosofia sempre se fez e até hoje a gente não tem uma resposta que a gente pode dizer 100% satisfatória. Então uma pergunta filosófica genuína e todo mundo em algum momento da vida talvez perguntou se existe essa entidade superior essa entidade superior que a gente chama de Deus. Outros temas como existe vida depois da morte, ou o que é a morte, todas essas são perguntas filosóficas, né? Isso você pode me perguntar aqui nesse momento. Isso significa dizer que filosofia é apenas perguntar sobre as coisas? Bom, filosofia não é apenas perguntar sobre as coisas, né? Até uma pessoa poderia me questionar, e de fato eu já fui questionado, né? Peraí, se a filosofia sempre se fez a pergunta Deus existe e até hoje a filosofia não respondeu essa questão, bom, quer dizer que a filosofia faz um trabalho bem ruim, né? Porque o interessante de fazer perguntas é ter respostas. Bom, isso talvez uma crítica que deva ser temperada quando a gente está falando em filosofia. Primeiro de tudo, filosofia não é só fazer perguntas, embora essa seja uma parte importante. Eu elenco existem então quatro aspectos da filosofia que eu considero importantes quando a gente quer definir uma atitude filosófica ou mesmo digamos, o tipo de coisa que o filósofo faz. Eu acho que a primeira abordagem filosófica, genuinamente filosófica, é o questionar. Existe uma maneira bem interessante de colocar isso, um jargão, que fala que o filósofo prefere o caos da pergunta do que a ordem da resposta. O que isso significa? Significa que ele muitas vezes age como se não se importasse com a resposta, porque ele valoriza a profundidade e o impacto e a força reflexiva que as questões têm para ele, né? Para não deixar dúvidas de que a atividade filosófica é intrinsecamente ligada ao questionar, a gente pode pegar o berço da filosofia com o que é talvez o maior filósofo de todos os tempos, Sócrates. Sócrates, ele era famoso, na verdade a atividade socrática ela é vista assim como um mero questionar, né? Um mero questionar, não, um puro questionamento, né?
Sócrates era famoso porque ele saía pelas ruas de Atenas, ele é, tinha questões na cabeça dele e ele saía questionando outros cidadãos atenienses a responder às dúvidas que ele tinha. Né? É, dizem, né, diz a história de Sócrates, fala que perguntaram ao oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio do mundo e responderam que era Sócrates. E o Sócrates ele ficou muito intrigado com aquela ideia de que ele era o homem mais inteligente do mundo, o homem mais sábio do mundo, pois na cabeça dele tudo que ele tinha eram questões. Ele não tinha propriamente respostas sobre as coisas. Né? E ele talvez tenha cunhado nesse momento a frase mais célebre da filosofia, é que a vantagem dele sobre os outros cidadãos atenienses que se diziam tão sábios, era que ele sabia reconhecer a própria ignorância sobre as coisas. Então, ou seja, ele disse, a única coisa que eu sei de fato é que eu não sei de nada. E isso sim é que me faz o mais sábio, o homem mais sábio da Grécia. Né? Por que eu estou falando disso tudo? Porque esse primeiro aspecto da filosofia, o questionar, ele é personificado na figura do Sócrates, que realmente fazia da atividade filosófica esse constante questionar. Né? Um diálogo famoso do Sócrates, né? Primeiro, Sócrates ele é um filósofo que nunca escreveu nada, de tão forte que era essa atividade dele de questionar. Tudo que a gente sabe do Sócrates foram escritos por outras pessoas, em especial o maior discípulo do Sócrates, que é Platão. Então, o Platão escreveu os diálogos que contam algumas histórias que aconteceram com Sócrates. Né? Um desses diálogos, né, que são feitos em conversas, né, o Platão ele escrevia diálogos, ele não eram narrativas, eram diálogos, né? Falas de pessoas conversando. Um dos diálogos mais famosos, Mênon, o Sócrates ele pergunta para o Mênon sobre a virtude. Né? O Mênon pergunta para o Sócrates primeiro se a virtude pode ser ensinada, e o Sócrates ele também de uma maneira célebre, é muito difícil você pensar em uma coisa sobre o Sócrates que de fato não é célebre. Ele pergunta para o Mênon de volta, ele devolve a pergunta o que é virtude. No caso do Mênon, ele pergunta o que é virtude. E essa estrutura do questionamento socrático fica famosa. Sócrates era o filósofo da pergunta o que é, sempre perguntando o que é das coisas. Se alguém chegava para o Sócrates e perguntava para ele o que perguntava para o Sócrates, você sabe me dizer se determinada pessoa é boa? O Sócrates devolvia a pergunta, mas o que é bondade? Se alguém chegasse e perguntar para ele, você conhece determinado assunto, Sócrates? Sócrates perguntava, o que é conhecimento? Esse questionar constante sobre o que é das coisas fez da filosofia socrática um divisor de águas dentro da filosofia. Por isso, comumente, a gente pega esse questionar filosófico socrático como um divisor de águas na história da filosofia. A gente fala dos filósofos pré-socráticos e depois o que vem. E o que vem
depois de Sócrates, diz respeito a nós, a filosofia que é feita hoje em dia, né? Então, o questionar, ele é algo intrínseco da filosofia, né? Outro tema que é muito forte e traz esse aspecto questionador da filosofia é o mito da caverna. Não tem como a gente pensar em filosofia sem falar do mito da caverna. O mito da caverna é um mito platônico que ele fala que também exemplifica muito bem a atitude filosófica perante a realidade. O mito da caverna fala naturalmente de uma caverna. Então a gente tem uma estrutura assim. Não existe um desenho padrão do mito da caverna, né? Onde algumas pessoas estavam presas. Então existe um grupo de pessoas. Aqui existe como se fosse um paredão, né? E aqui tem uma série de pessoas acorrentadas e a cabeça delas está presa de modo que elas só conseguem olhar para frente. E elas olham aqui em uma outra parede. O mito da caverna fala que existe uma fonte de luz aqui na parte de trás e nessa parte atrás do paredão, ou seja, nas costas das pessoas, aqui no caso eles estão acorrentados, né? Nas costas dessas pessoas que estão acorrentadas, né, passam objetos. A gente já vai falar com detalhe aqui. É muito importante, pessoal, que a gente conheça o mito da caverna, viu? Talvez uma das histórias mais importantes e mais influentes e representativas de uma atitude filosófica. Atrás das pessoas que estavam acorrentadas passavam objetos. Essa fonte de luz, ela jogava luz nos objetos que projetavam sombras nessa parede. Como essas pessoas que estavam aqui, elas só podiam ver as sombras, né? Não conseguiam olhar o objeto que estava aqui atrás, elas acreditavam que isso aqui era a única coisa que existia, né? O mito da caverna, ele fala que uma dessas pessoas, né, e não toma muito tempo para saber que essa pessoa especial é a figura do filósofo, ele começa a questionar a realidade dessas sombras aqui. Então, pela atitude filosófica, a atitude de questionar a realidade do que ele está vendo, veja bem, não esqueçam disso, a atitude filosófica, que nesse caso é o questionar. Ele questiona a realidade das imagens que ele está vendo, ele se livra da corrente. O filósofo consegue se livrar da corrente e ele sai da caverna, né? O mito da caverna narra que assim que o filósofo ele sai da caverna, ele se sente
como a pessoa, como quando a gente acorda e liga uma luz na nossa cara, como se a luz cegasse ele. Mas aos poucos ele começa a se acostumar a ver as coisas mesmo, não a sombra das coisas, mas as coisas mesmo. E o mito da caverna é muito interessante, que ele volta depois que ele vê que os seus companheiros estavam apenas vendo a sombra das coisas, ele volta para contar que as pessoas estavam vendo, que as pessoas estavam vendo era mentira, né? E essas pessoas no mito, elas dão risada do filósofo, da pessoa que conseguiu se libertar, entendeu? Falando do que ele está falando é loucura, e depois elas vão agir com hostilidade, né? Esse mito da caverna natural, ele não é feito por acaso, né? O Platão, ele acredita que a atitude do filósofo é de fato questionar, digamos, as coisas que são óbvias para a gente e buscar as coisas que são difíceis, né? Se livrar, buscar pelo uso do intelecto outras respostas, não se contentar com as coisas que são óbvias, com essa imagem que está aqui, onde a nossa cabeça está presa para ver. O filósofo tem que buscar outra coisa. Em outras palavras, o filósofo ele tem que questionar a ordem das coisas, né? E veja bem, o filósofo, ele de fato, ele questiona tudo. Ele questiona tudo. Então, eu digo que a atitude filosófica, ela diferencia de outras formas de pensamento precisamente por causa desse questionar. Pegue um tema qualquer, um tema muito relevante, a figura de Deus. A figura de Deus não é estudada apenas pela filosofia, né? Ah, os religiosos, né, os católicos, protestantes ou mesmo muçulmanos, eles pensam em Deus e eles falam de Deus. Mas aí é que está o ponto definitivo para mim, eles não questionam Deus. A filosofia questiona Deus, e é por isso que filosofia é diferente de religião. A perguntar sobre a realidade das coisas não é só a filosofia que pergunta sobre a realidade. A ciência pergunta sobre a realidade. A ciência pergunta sobre a realidade, quer saber do que as coisas são feitas, da onde a gente veio. A filosofia, a ciência de fato faz essas perguntas que figuras, por exemplo, como Stephen Hawking, né, dizia que até a ciência suplanta a filosofia hoje nesses questionamentos, né? E ele tinha uma crítica sobre a filosofia. Mas a questão é que a ciência ela está plenamente concentrada na resposta das coisas. A filosofia ela pensa em questionar também. Ela quer explicações? Quer explicações. Mas a filosofia questiona a realidade, né? Se você pergunta sobre do que é feito, por exemplo, essa caneta, né, isso pode ser dito como uma pergunta científica. A gente pode analisar os átomos aqui, pode analisar a composição dessa caneta e, digamos, quanto pesa, o que acontece se eu deixar essa cair. Bom, mas essa caneta cair, mas a filosofia faz outras questões além disso. Será que essa caneta aqui de fato existe? O que eu quero dizer quando eu digo que essa caneta existe? De que maneira essa caneta existe? Será que ela existe apenas porque eu estou sentindo e eu posso pegar nessa caneta? Essa é uma pergunta relevante para a filosofia. Será que o que eu tenho, que eu sinto dessa caneta aqui não é uma mentira? Pode muito bem ser uma mentira, pode ser que eu esteja sendo enganado, isso aqui de fato não é o que parece, porque, bom, isso aqui é um conjunto de impulsos elétricos e isso poderia ser simulado de diversas maneiras, eu não sei dizer.
Então a filosofia ela é diferente da ciência nesse questionar, é diferente da ciência nos diversos assuntos que ela aborda, precisamente porque na filosofia a questão é questionar. A filosofia quer questionar tudo. Então, a gente não pode perder de vista esse aspecto da filosofia. Como eu disse, porém, na filosofia, a gente não está só interessado em fazer perguntas. Né? Não é apenas isso. A filosofia, ela também quer saber de respostas. Se a gente faz perguntas, a gente começa a pensar, a gente quer saber das respostas. O tipo de resposta que é dado são sempre justificadas, fundamentadas. Por que que esse aspecto é importante? Muitas vezes a gente se pega conversando às vezes com algumas pessoas e elas dizem algo como uma opinião qualquer. A pessoa vai dizer uma opinião, sei lá, eu acho que Deus não existe. Ela faz a pergunta, ela pode até se questionar, Deus não existe. Aí ela fala de repente, eu acho que Deus não existe. Isso é uma atitude que a gente pode dizer filosófica? Pelo critério da justificação, eu estaria inclinado a dizer que essa atitude ela não é filosófica. Por quê? Porque a filosofia ela não é apenas uma atividade de sair dando opiniões, fazendo perguntas e depois dar opiniões sobre as coisas. Né? A filosofia ela questiona e quando ela responde, ela quer dar, é isso mesmo, é uma palavra que hoje é muito usada, ela quer dar razões. Porque é o tipo de atividade que a gente quer que seja precisamente racional. Então, racional não quer dizer que uma pessoa ela esteja autorizada a, quando ela quer fazer filosofia, ela não pode ficar apenas dizendo o que ela acha sem expor as razões dela. É importante que ela exponha as razões pelo qual ela acredita em determinadas coisas. De fato, o pensar crítico, né? Isso é uma coisa que está em falta nos dias de hoje. O pensar criticamente. Mais uma vez, pessoal, eu peço desculpas se a letra está difícil de entender, mas é porque ainda estou em processo de adaptação. Né? Eu preciso fazer essas aulas e minha caligrafia ainda não é a mais aceitável. Voltando ao assunto. O pensar criticamente não é simplesmente você ter uma opinião negativa sobre as coisas, sobre Deus que seja. É você ter capacidade de pensar sobre as coisas e expor, articular os seus motivos sobre aquilo, né? O pensar criticamente é de fato você expor essas razões, né? A gente vai ter oportunidade de exemplificar de maneira muito forte o que é de fato esse pensar criticamente, o que é você questionar e depois você expor as suas razões, né? A gente vai ter diversos exemplos disso. O que eu quero que fique marcado nesse critério aqui é que a justificação, a fundamentação, as suas razões é o que faz a filosofia ser diferente
da opinião. Fazer filosofia não é simplesmente dar opiniões, entendeu? Você precisa expor as razões. Isso aqui é o que ficou conhecido na filosofia entre, digamos, você dar opiniões, você dizer o que você acha, o que é a doxa, né? E o que é de fato conhecimento, né? Ou sofia. O filósofo ele está atrás da sofia, por isso o nome filosofia, né? A filosofia ela quer de fato o conhecimento, não quer a opinião simplesmente, né? Veja que essa atitude justificada também é um bom critério para a gente diferenciar filosofia de religião. Quando a gente está falando do tema Deus, por exemplo, né? A filosofia ela quer saber os motivos pelo qual você acredita em Deus. Então não basta você dizer eu acredito. Agora a religião, ela de fato ela é mantida por um sistema de fé. A pessoa não precisa de motivos para acreditar em Deus na religião, pois ela tem fé. Então a fé é o substituto das razões e é o que faz de maneira mais forte a filosofia diferente de religião. Né? Uma terceira maneira de você caracterizar a filosofia é a lógica. Minha formação em filosofia toda na UNB é de maneira muito forte ligada à lógica. É óbvio que esse curso aqui ele é um curso introdutório e eu não vou ter o tempo necessário, eu acho que nem a oportunidade necessária de aprofundar um tema lógico, mas basta você aqui nesse momento saber que a lógica ela é um instrumento de conexão entre pensamentos ou argumentos. Então, quando a gente está dando as razões, que é o nosso segundo critério, a gente precisa estabelecer uma série de conexões entre as coisas. Um exemplo bem simples de como a gente usa a lógica na vida é. Imagine o caso, por exemplo, que você está andando na rua e você vê uma carteira no chão. Né? Você vê uma carteira, e essa carteira está com dinheiro, e você pensa, bom, essa carteira com dinheiro está na rua, você pensa, bom, alguém perdeu essa carteira. Né? Como que você, do fato de ter uma carteira no chão, chega à conclusão de que alguém perdeu essa carteira? Tudo isso é usando um pouco da lógica. Por quê? Bom, você sabe que toda pessoa carrega uma carteira com ela, porque ela precisa disso para comprar as coisas e etc. É dependente do dinheiro. Dinheiro é algo difícil de conseguir, ninguém jogaria uma carteira fora. Então, se existe uma carteira no chão, é porque alguém perdeu. Então você conclui, alguém perdeu esta carteira que eu achei.
É simples, parece simples, mas esse tipo de conexão, ela, esse exemplo no caso é óbvio, né? Mas nem sempre essa conexão é tão óbvia assim. E a lógica ela está presente desde os casos mais simples, como esse, até os casos difíceis. Então, a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouco sobre a narrativa mítica. A narrativa do mito, ela não está preocupada com a conexão entre a conexão lógica entre as coisas. Mas quando a gente está fazendo filosofia, essa conexão aqui, ela precisa ser clara, né? A gente precisa de lógica entre as coisas. Em especial, precisa de lógica para a gente poder chamar alguma coisa de racional. Em outras palavras, a gente precisa fazer sentido, ser lógico na hora de argumentar. Então, até agora, a gente pensou em questionar, justificar as nossas crenças do que a gente está falando, e a gente precisa que essas justificações, esse discurso, ele seja ele precisa ser racional, ele precisa ser lógico. O quarto critério, e eu coloco esse, talvez ele não seja exclusivo, né? Ele não seja algo sozinho, porque ele envolve um pouco do fundamentar e do questionamento. A lógica, a filosofia, ela envolve debate. Então não basta que você questione as coisas, não basta que você fundamente as coisas, não basta que você tenha lógica se você não expõe. Na verdade, você cria as fundamentações, você cria a lógica precisamente para você expor para outras pessoas, para você poder articular. Mais uma vez, eu lembro aqui a figura do talvez o maior filósofo de todos os tempos, de Sócrates. É, de fato, o pai da filosofia. O Sócrates, ele vivia para o debate. Ele vivia para o debate, o dia todo dele em Atenas era ocupado pelo debate, e ele de fato debatia tanto, arrumava tanta confusão em busca de debates, que ele morreu pelo debate. Fez muitos inimigos debatendo e acabou arranjando inimigos políticos e morreu pelo debate, né? O que eu quero que fique marcado com esses com esses instrumentos aqui, com essas características que eu passei para vocês, que a filosofia ela tem uma maneira de se fazer que não é uma maneira qualquer, não é simplesmente uma pessoa jogar ideias sem nenhuma conexão entre elas, que a filosofia de certa maneira ela é diferente da religião e se diferencia da ciência, e se isso de fato não ficou claro nesse momento específico, vai ficar claro depois, porque tudo que a gente, todos os filósofos, todas as filosofias que a gente vai estudar nessas próximas semanas, né, nesses quase 40, mais de 40 encontros, vão exemplificar essas 4 características que eu passei aqui para vocês. Então, se ficou alguma dúvida em relação ao que fazer filosofia, eu peço que fiquem despreocupados, porque a gente vai ter oportunidade de ressaltar essas características da filosofia. Então, eu peço que fiquem tranquilos. O que eu queria falar aqui rapidamente, só para finalizar o nosso, o nosso bate-papo, né? De uma maneira geral, tudo que a gente vai falar dentro desses 40 encontros que a gente vai ter,
caem em três ramos. A filosofia ela tem ramos principais. Quais são esses ramos? É, são três. Então a gente tem o primeiro, ética, política. Talvez essa definição um ao lado da outra, né, seja estranho para algumas pessoas, né, que digamos, já têm algum contato com filosofia, mas o que eu quero ressaltar é que tanto na ética como a política, o que está envolvido é, digamos, a ação das pessoas. Ou, como alguns gostam de falar, né, a prática. É, é, a ética, por exemplo, é um conjunto de regras e condutas que a pessoa tem, muitas vezes, principalmente na filosofia antiga, ela é ligada à questão do que é o bom. Na Ética Nicômaco, uma das obras mais famosas do Aristóteles, né, sobre ética, a questão é precisamente a definição do que é bondade. Né? Isso é uma pergunta também que o Sócrates faz. A política, em especial na antiguidade, ela tem a ver com a vida na cidade. De qualquer maneira, tanto a ética quanto a política, ela está ligada à ação das pessoas, motivo pelo qual as pessoas devem agir, se existe uma maneira certa de agir, qual é o fim da ação das pessoas, seja no coletivo ou pessoalmente. A ética é ligada mais à individualidade das pessoas, embora tenha a ética envolva também o outro, e a política tem a ver, principalmente por causa da tradição ateniense, com a vida na cidade, com as decisões que envolvem o coletivo. Isso é importante guardar. Então, vida na cidade quer dizer o que? O coletivo. Né? Outro ramo importante da filosofia é a epistemologia. A epistemologia, ela é o ramo da filosofia que fala do conhecimento. Que tipo de perguntas, que tipo de respostas fala do conhecimento apenas, desculpa. Que tipo de pergunta que a gente tem aqui? Naturalmente, o que é conhecimento? Como se adquire o conhecimento? Quais os limites do conhecimento humano? O que a gente precisa para conhecer, precisa fazer para conhecer? Em breve, uma das próximas aulas que a gente tem, que a gente vai fazer, a gente vai falar de um dos maiores filósofos nesse tema, que é Descartes. Descartes é um grande questionador, precisamente, da noção de conhecimento. O que é um conhecimento verdadeiro, como que a gente faz para adquirir um conhecimento seguro. Esses são alguns questionamentos. Então, mais uma vez, guardem apenas que epistemologia é o debate filosófico em torno do conhecimento. Isso é importante guardar agora, porque a gente vai ter muitos exemplos de questões envolvendo a ética do conhecimento.
O terceiro e último ramo da filosofia, talvez seja o mais nebuloso, né? É a metafísica. Existem muitas maneiras de definir metafísica, né? Mas ele é o ramo da filosofia que questiona, justifica, pensa logicamente e debate o, tudo que existe. A totalidade das coisas. Ou, é, em grego, a gente pode. Existem duas palavras que são usadas na tradição filosófica para a totalidade das coisas, né? Que pode ser universo, uma palavra de tradição latina, ou cosmos. Cosmos é uma palavra que caiu um pouco em desuso por causa da palavra universo, né? A física hoje, a ciência, fala muito em universo, né? Mas a tradição que inaugurou as discussões sobre o universo e o cosmos é precisamente a filosofia. Então esses são, pessoal, os três ramos da filosofia. O que eu queria hoje passar para vocês era isso. Vocês saberem um pouco destes três ramos da filosofia vão ajudar você digamos, a se situar nas discussões. Muitas vezes a gente pega um filósofo específico para estudar e ele começa a falar. A gente, às vezes, o nível de abstração e a linguagem é tão difícil que você realmente se perde e não consegue identificar sequer o problema. Esse é o nível da complexidade. Então você tem em mente, digamos, esses ramos da filosofia, esses grandes ramos da filosofia, podem te ajudar a entender melhor algum filósofo, né? E se você tiver em mente aqui essas características da filosofia, essas características que no caso seria questionar, a filosofia quer sempre questionar, busca o questionamento de tudo que ela tem contato. A filosofia ela não é apenas um falar, um dar opiniões, dizer o que acha, pois ela quer fundamentar. Ela não é um fundamentar de qualquer maneira, porque exige a necessidade de lógica. E a filosofia ela é feita para a exposição das razões, para o debate. Então, se vocês guardarem isso para as próximas aulas, essas ideias gerais, vocês vão ver que a nossa conversa vai fluir e vai facilitar de uma maneira muito melhor. Então, era isso que eu queria conversar hoje com vocês. Eu espero que isso tenha sido satisfatório. Eu espero que vocês possam me passar um feedback, me deem a opinião de vocês. Críticas são bem-vindas, eu aceito críticas e a gente se encontra na próxima. Obrigado.